O Bom Dia Paraíba começa agora uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado da Paraíba, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. Cada entrevista terá a duração média de 5 minutos. A ordem foi definida por sorteio. O convidado de hoje é o candidato ao Senado pelo PMDB, Vitalzinho. Bom dia, candidato. Bom dia, Regina. É uma honra muito grande estar com vocês. O tempo passa a contar a partir de agora. Vamos lá. Tá? Então, qual a sua opinião sobre o financiamento público de campanha? Faz parte de uma extraordinária revolução que precisamos enfrentar na política brasileira. A sociedade já fez a sua parte com o Ficha Limpa, um projeto que reuniu mais de 4 milhões de assinaturas e vai dar uma cara nova ao Congresso Nacional. Isto ainda não é o bastante. Precisamos enfrentar a reforma política e o financiamento público de campanha é, sem dúvida alguma, um ponto alto que receberá no Senado o meu apoio. Lucilima, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, candidato. O senhor acha que a legislação atual no serviço público consegue inibir a contratação de parentes, o chamado nepotismo? Acho e já está avançando. Lúcio, um abraço para você. Bom dia. A questão é mais ética, mais moral do que propriamente legal. A legislação está aí, está pronta para ser aplicada, mas cabe a cada gestor público ter consigo o princípio da moralidade e da ética. Há parentes, efetivamente, que prestam relevantes serviços, parentes importantes que dão, efetivamente, uma contribuição muito grande ao serviço público. Mas a grande regra nesse processo é a contratação de parentes meramente pela afinidade consanguínea, e isso não está de acordo nem com o princípio legal, nem com o princípio moral, nem ético. Arimatea Souza também tem perguntas para o senhor. Ari. Bom dia, candidato. O Congresso Nacional é responsabilizado por não votar as principais reformas que o país precisa, a exemplo da trabalhista e da política. Como deputado, o senhor se sente também responsável por essa omissão? Bom dia, Ari. Um abraço para você. Você está bem no vídeo, viu? O Congresso Nacional realmente tem que fazer a sua meia-culpa. Eu serei um senador que assumirei as minhas responsabilidades, tanto nos bônus quanto nos ônus da vida pública. Entendo que nós perdemos mais 4 anos, porque não fomos capazes de enfrentar a reforma política, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. São reformas importantes que dão, após a Constituição Federal, um novo arcabouço legal para aplicação, né, aos cidadãos brasileiros de uma lei mais moderna. Acho que essa será estes serão os grandes desafios da presidente Dilma quando da sua posse a partir de 1º de janeiro. Na sua opinião, o que é mais importante nessa tão falada reforma política? Vários, eu já te falei, o financiamento público é uma delas, a questão da aplicação da lei do Ficha Limpa, a forma mais transparente do exercício do Congresso Nacional para o cidadão. Isso quer dizer a vinculação, a participação da sociedade nas decisões políticas através do Congresso Nacional. A reforma política, sem dúvida alguma, é a mãe de todas as reformas. Candidato, o senhor defende a cobertura da Previdência Social, né, para os trabalhadores sem carteira assinada e também aumento para aposentados e pensionistas. Agora, como fazer isso sem comprometer a arrecadação da Previdência? Na sua opinião, quais são as mudanças que são inadiáveis no Sistema Único de Saúde, o SUS? São várias. Você fala de reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma do sistema de saúde pública. Então, já na sua pergunta, Regina, você encadeia uma série de soluções que não podem ser estanques, não podem ser separadas. Você não pode, por exemplo, pensar em gerar emprego sem desonerar a folha. Você não pode gerar uma arrecadação maior à Previdência sem fazer a reforma tributária. Você não pode pensar em oferecer aos previdenciários, aos pensionistas, uma melhor contrapartida daquilo que tudo foi dos seus serviços, sem oferecer efetivamente uma reforma tributária. Eu acho que o Brasil precisa avançar nas reformas. Aquela meia-culpa da pergunta passada volta agora. Pecamos, o governo do presidente Lula foi extraordinário em avanços sociais, provocou uma verdadeira revolução no país, em economia, nos serviços públicos e na saúde. Mas nós precisamos avançar mais. Na saúde, a regulamentação da emenda 29. Não se faz saúde sem dinheiro, né? E hoje, os recursos aplicados em saúde, principalmente pelos estados da federação, são insuficientes. Nós vamos buscar essas reformas para o Brasil
continuar mudando, como que é o presidente Lula. Candidato, o senhor concorda com o uso de recursos públicos para financiar faculdades privadas? As faculdades privadas têm uma importância fundamental no processo. Nós perdemos 10 anos quando a profissionalização no Brasil, o ensino superior, não avançou porque deixamos de financiar as universidades públicas. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer as considerações finais. Já? Já. Então, um abraço para vocês. Vou retomar a pergunta passada dizendo que elas são importantes. Agora, a prioridade é o ensino público, o ensino profissionalizante. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela entrevista. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Paraíba.